Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Começando mais um Sampa Mais Digital, o podcast da Brad. Hoje com dois queridos. Obrigado pela presença de vocês. Manuela Bertoletti e Vinícius Rufato. Olá, Olá. tudo bom, Bom gente? dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário que vocês estiverem vendo aí nas plataformas, olá. Obrigado, meus queridos, pela Obrigado presença. você. E hoje um tema muito interessante que vai dar pano pra manga pra caramba, que são estratégias de posicionamento de marca para agências, mas a gente vai falar também de posicionamento de marca na realidade, né, de várias empresas, pequenas, médias, grandes. Vamos falar um pouquinho aí de diversas realidades. Mas primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Vamos lá. Bom, eu sou Manuela Bertoletti, prazer. Sou fundadora e diretora criativa da Hora Design and Business, que é uma agência que o core business é branding, e a gente trabalha com marca digital de forma 360. Tenho um background bem diferenciado, no sentido que fiz medicina, moda, e aí fui fazer pós-graduação em visual design, e MBA em gestão econômica e estratégica de negócios. Enfim, mergulhada na parte de estratégia, de marcas. Amo o que eu faço, sou apaixonada, uma eterna long life learning. Me sinto, a sensação que eu tenho, já estou pensando em fazer outra pós-graduação em neurociência, em antropologia, estou vendo qual o próximo. Caraca, ela não para. Não paro. E é isso, assim. E sou carioca, moro em Brasília e trabalho em São Paulo. Então ainda tem esse triângulo na minha vida. Cultural. Aí, movimento. Bom, gente, eu sou o Vinícius, todo mundo me chama de Vini, por favor. Esqueçam meu sobrenome, vamos manter Aqui em assim, diante é Vini e Manu. por favor. Sou publicitário, trabalho aí há 10 anos na área. Estou estudando psicologia agora, estou tentando escolher uma outra maneira Olha, de legal. entender o marketing, de me segmentar um pouco aí, um pouco mais na vida. Hoje eu sou coordenador de marketing na Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Uou! Vamos deixar Boa. claro aí, tem até de azul para dar uma homenagem à minha identidade no- visual, meu posicionamento de marca. A gente já Isso que é começar vestir a história. camisa, né? Exatamente, até porque fui liberado para estar aqui, então tá tudo certo. E é isso, gente. Vamos aí bater esse papo, vai ser muito divertido hoje. Demais, demais. Bom, antes da gente evoluir e entrar no assunto, eu gostaria de entender, Manu, como é que você foi parar no design, né? Porque medicina na UFRJ, Vamos lá, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Uma curiosidade da minha vida. Eu, no metade do quarto ano, fui fazer um curso, procurar um curso de moda nas férias de julho. E tinha liguei para a faculdade, falaram, tem vestibular amanhã, resolvi fazer. Meu pai, por acaso, dava aula, então não tinha que pagar a faculdade. E aí, uma semana depois, eu fiz o vestibular, passei e comuniquei para os meus pais que eu ia fazer um curso de moda à noite, um curso técnico de 2 anos, junto com a faculdade de medicina. Quase, coisa fácil, né? acho que eles tempo que quase sobra, né? infartaram, né? E aí, no quinto ano, eu quase quis sair, no metade do quinto ano, né, para fazer design na PUC. Queria muito fazer faculdade de design, porque eu me apaixonei. A comunicação visual foi uma paixão. O design, assim, realmente, eu nem pensava nas roupas, pensava no conceito, no catálogo, no visual, né? E aí foi assim, fui mudando, e aí consegui me formar nas 2 faculdades, e fiz a mudança fazendo uma pós-graduação na Itália, consegui uma bolsa para estudar lá. E aí, quando eu voltei, enfim, aí foi o caminho de virar designer assistente, depois virei sócia minoritária, e depois virei a sócia principal de uma empresa no Rio de Janeiro por 10 anos. E aí tive que fazer uma mudança a Brasília por uma questão familiar, e aí criei a Hora Design, já com mestrado em estratégia, em negócios, e hoje em dia trabalhar negócios, para mim, está totalmente atrelado a design, assim, realmente o branding é o que ocupou minha vida, mas é isso, acho que e a gente né, eu falo que eu quero morrer, eu Metamorfose. quero trabalhar até os 80, não sei o que eu vou fazer daqui a 10 anos, 15 anos, mas acho que a gente não pode parar, né? E a gente vai acumulando esses conhecimentos da vida. Acho que todo mundo tem essa. Eu me sinto, às vezes, uma jovem de 20 anos aprendendo uma coisa nova. E na nossa área, né, gente? Vamos combinar. É o tempo todo. Então, se você não tem esse mindset, você fica com preguiça de aprender. Eu acho que é isso, assim. Foi essa mudança aí. Quem sabe, nos próximos anos, tem outras mudanças. Tem que ter, bom. Sem dúvida. Ô Vini, e você está estudando psicologia? Estou.
para entender um pouco mais comportamento do consumidor ou, enfim, autoconhecimento? Qual que é o viés que te levou a estudar psicologia também? A psicologia começa na minha vida como uma busca própria de autoconhecimento. Ali, quando eu comecei a fazer terapia em 2020, no meio da pandemia, muito trabalho, muita coisa acontecendo, eu falei, eu já tinha uma vontade de entender mais. Eu sabia que para conversar com as pessoas eu segmentava elas. Então, desde pequeno eu conseguia conversar com as pessoas segmentando, mas não entendia como, o porquê. Aí, com a pandemia, a psicanálise, com a neurociência, eu tive contato com a neurociência em Sensacional. 2020, fazendo alguns trabalhos junto com a Manu, lá numa outra empresa que eu trabalhava na época. Eu falei, cara, isso daqui parece muito interessante. Deixa aí um pouquinho mais a fundo. Aí esse ano eu tomei coragem, porque realmente Não é é um fácil. tempo extra que você disponibiliza, não é um curso de pequeno, não é um curso que você vai entregar ali poucas horas do seu dia, é de segunda a sexta, é bastante coisa, mas para mim está sendo genial, porque por enquanto é um hobby, por enquanto é mais aplicação ali no meu dia a dia, no material que eu desenvolvo, até para conseguir entender aí as mudanças que as redes sociais trazem ali dentro do marketing, porque realmente eu converso hoje em dia com carambada de pessoas, então, para entender a segmentação certa, na rede social certa, para falar da mesma marca, Perfeito. cara, eu preciso desse apoio aí, dessa construção mental das pessoas. Enfim, vamos ver o que o mundo vai girar aí, algumas rodas, e se eu vou continuar no marketing com psicologia, o que vai embutir um no outro, eu te conto depois, quando daqui a alguns anos eu volto aqui. Que coisa maravilhosa. Hoje estamos com pessoas multifacetadas. Eu adoro isso. E aí, vamos então entrando no tema, vamos entender um pouquinho sobre posicionamento de marca, né? A gente então aqui vamos ter aí duas perspectivas, né? Perspectiva das agências e a perspectiva do cliente, cada um de um lado do balcão, né? Então, por favor, Vini, como é que você trabalha posicionamento? E aí eu acho que no sentido de realmente conseguir transmitir nos canais da marca o posicionamento. Tá. Primeiro, a minha ideia de posicionamento, eu gosto de falar as coisas um pouco visuais, tá? Então me acompanha aí, porque meu Por cérebro favor. ele vai em telas, assim, vai pra frente. Tô visualizando, cara. Tô Por favor. visualizando. Eu falo lá pro time que o posicionamento da marca, ele vem com o produto. E se você colocar ali uma casa, vamos imaginar que a empresa é uma casa em construção eterna. Ela vai tendo reformas e reformas. O produto, ele é a estrutura base. Ele é o ferro e o concreto que você coloca lá dos tijolos. O posicionamento é o revestimento. É tudo que você coloca ali naquela parede para fazer aquilo ter qualidade. A qualidade do produto e seja lá quais forem as subjetivas que você vai colocar. Se vai ser um pouquinho ali baseada no amor, se vai ser qualquer outra coisa que você for fazer, o posicionamento é aquele. Então, quando eu penso em posicionamento de marca e quando eu tento construir essas comunicações, eu fico pensando nesses pilares que foram construídos para sustentar aquele teto, que vai ser o que a empresa vai vender para fora e colocar as pessoas para dentro. Quando eu estou colocando naqueles pilares e eles são bons, são fortes e são robustos, eu posso me comunicar de diversas formas com outras pessoas, encontrar meu público, sem que eu desmorone a marca como toda. Então é isso que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar em redes sociais, que na verdade foi desde o meu primeiro dia, porque eu comecei como estagiário de redes sociais e na época era assim, senta aqui e mexe aqui nesse Facebook. E aí eu já tinha um pouquinho de designer na época, porque eu mexia muito em Photoshop, desde adolescente, em casa, para fazer comunidade de Orkut. Então, eu estou falando de 2004, Eu sou dessa 2005. época. Eu estava lá criando os fóruns, colocando as coisas. E aí passei a trabalhar com isso quando a gente nem entendia o que ia fazer. Na época eu divulgava uma empresa de recursos humanos, então era vagas. Então a gente ficava divulgando vagas ali e ela tinha uma parte para vagas executivas, para vagas de BPO, então terceiros e esqueci, e de talentos. Então, naquela época, em 2013, eu tinha que segmentar a construção dessa comunicação para 3 públicos diferentes, e aí a gente se apoiava nas características de cores na época, para tentar diferenciar um pouco. Então, ia de azul para executivo, a gente ia de verde para o BPO e de laranja, assim, um pouco mais jovem ali para os programas de estágio. E foi assim que eu fui
tateando o que seria me comunicar em diferentes canais com públicos diferentes. E hoje em dia, pelo amor de Deus, hoje eu acho que dentro das redes sociais, cada rede social tem uma cultura diferente para você exercer, Total. uma palavra diferente para você escrever, uma gíria diferente que você tem que atrelar ali. E dentro da rede social você ainda segmenta o público pela faixa etária dele para entender a quantidade de gíria que você joga para esse, a quantidade mais executiva que você fala. Qual geração você está falando ali? Exato. Então, é um grande mapa. E aí você vai desenhando. Eu acho que conforme você vai ficando dentro da empresa, eu gosto de passar um tempo dentro das casas que eu entro, né? Então, eu gosto de ter esse aprofundamento de cultura, porque é lá que eu desenvolvo o mapa. Então, normalmente, quando eu tenho ali uns 2, 3 anos de empresa, eu falo que é a hora que o mapa está mais recheado, está mais completo. Eu já tenho vários caminhos para seguir, então a comunicação anda mais fácil, eu já entendo melhor o público, eu já consigo construir campanhas que são muito mais assertivas e elas passam até a ser mais amplas e 360. Então eu deixo de nichar e eu consigo ainda jogá-las para todos os lados, assim. Enfim, não sei se eu respondi, mas eu fui embora aqui cara. na minha Vou te cabeça. falar que você já começou a usar muito sua habilidade com psicologia. Você fez um paralelo com a casa maravilhosa que eu visualizei, Que bom. né? Desenhei aqui. Manu, Engraçado que você fez uma explicação completamente diferente, né? Eu acho muito bacana isso, né? A gente, de acordo com as nossas formações, as nossas atuações, os nossos core business, né? A gente acaba... A visão é que nem um copo, né? Você tem um copo aqui, mas todo mundo... É a mesma coisa, mas está todo mundo olhando de 360, olha mais de um lado, olha de outro. de um ângulo. De um ângulo diferente, e é genial, realmente, a maneira como você enxerga tudo, né? Não, entendi muito fácil, cara. Que eu já tenho, só para complementar Por favor. aqui, porque eu tenho muito essa questão, o posicionamento de marca, junto com o marketing e campanhas, publicidades, mas eu trago muito para o branding, né? Que são aqueles 3, eu falo que as marcas, elas têm 3 pilares fundamentais de elas seguirem, que é a transparência, a autenticidade e a consistência. E aí, entender que a gente, assim como a gente, né, você, todo mundo está em constante evolução, as marcas também têm evolução. Mas o que realmente diferencia vocês? E se você passa a não se diferenciar por aquilo, ou se muda, pivota o produto para outra coisa, por que você pivotou? Por que você mudou? Por que você antes entregava rápido, agora quer fazer mais gourmetizado? Enfim, ou se você era uma fast food e agora você é gourmet, não tem problema mudar, mas explicar o porquê da mudança. Esse posicionamento, essa autenticidade, essa transparência com o seu público e essa personalidade, você não esquecer disso, né? Que eu acho que é isso que traz o posicionamento das marcas. E quando você tem que lembrar que você tem que comunicar isso o tempo todo, né? E eu, como agência, faço uma questão muito clara de sempre dizer para os meus clientes, das peças de comunicação, digitais, on e off, eu acho que até na maneira, o que eu não abro mão, né? Assim, esse é o nosso estilo. E tá tudo bem de você não ser o meu público, porque tem um público que atende o meu estilo. Não dá para, às vezes, a gente às vezes quer atender todo mundo e não dá para atender todo mundo. Você tem que se diferenciar e escolher qual a porta que você quer abrir, qual o caminho que você quer seguir. Às vezes as agências querem fazer tudo e acabam não fazendo nada, né? Eu estou puxando um pouco pela sardinha do lado das agências. E uma questão muito importante, que às vezes assim, a gente está tão preocupado em atender o cliente, a fazer o posicionamento de marca do cliente, e eu acho que para mim esse é o grande recado, né? Eu acho que desse podcast, assim, pensando até nos associados da Brad, é que não esqueçam de vocês. Vocês têm que ser tratados, o posicionamento de marca, as redes de vocês, o site de vocês, o branding, a identidade verbal, visual, as campanhas, tudo que vocês fizerem, não é só para pegar lead. É para gerar posicionamento, é para gerar cultura, é para engajar funcionário, é para o cliente entender assim, né? Assim, não é simplesmente falar que você faz o que muita agência faz, né? Porque o mercado é canibalizado para todo mundo, né? Eu brinco assim, a gente atende muito startup, né? Então eu falo assim, até startup que fala, não, ninguém faz isso, faz. Porque todo mundo faz, assim, você tem milhões de concorrentes, né? E os clientes assim, eu tenho concorrente? Assim, claro que tem, todo mundo tem concorrente, né? Até as startups mais inovadoras. Então, acho que essa questão de você realmente, eu gosto muito de trabalhar esses 3 pilares que é relacionado com branding, né? Porque quando você trabalha isso de uma forma autêntica, consistente, com uma consistência, uma evolução, né? As pessoas vão entender o seu posicionamento, né?
E a gente acha assim, mas isso é só para as grandes marcas. Não. É para todas as marcas. Aí eu falo porque a gente sabe, eu tenho um dado aí de uma apresentação que 80% das agências no Brasil são micro a pequena empresa, né? Então, na verdade, todo mundo pode, deve trabalhar esse posicionamento de marca tão importante, não só para o cliente, né? Eu acho isso, acho que assim, não se esqueçam, assim, não, a gente não é a casa de Ferreira de Espeto de Pau, não pode ser. Sem dúvida. Para eu tomar nota, transparência, autenticidade E consistência. consistência. Para mim, eu acho que eu vi isso aí de um podcast e acho que isso é tanto para a vida pessoal quanto para a vida. Eu brinco assim, o CPF e o CNPJ eles se misturam muito, né? Então acho que quando você leva esses 3 atributos, valores especificados dentro da sua persona, do seu brand persona, dos seus diferenciais de produtos e serviços, seus benefícios funcionais e emocionais, eu brinco, você consegue aquelas palavras-chave que são essenciais para você. A pessoa, quando visual, né? O Vini falou da casa, o visual e verbal, quando você olha aquilo, você entende, não, isso é o discurso dessa marca, dessa agência, dessa empresa, da Espaço Laser, né? É isso que a gente busca. E é uma eterna busca. Assim, eu acho que a gente acha que está feito, não, vai ser sempre, vai ser um caminho que, assim como para a gente, para os nossos CPFs, a gente está nessa eterna conquista, porque o mundo fica evoluindo e mudando e a gente tem que correr atrás e, assim, cansa. Mas aí você descansa um pouquinho e depois você volta de novo. Volta a corrida, né? Eu brinco assim, eu sou maratonista, né? Eu gosto muito de correr. Então você treina, mas descanso também é treino. Às vezes, né? Ou às vezes o silêncio, o ócio, a pausa para depois bombar de novo na campanha, faz parte. Mas não pode ficar em silêncio o tempo todo, não pode ficar na pausa do treino. Tem que voltar a treinar, senão não vai correr a maratona. Iron Woman. Caramba. Que isso. Que horário, Ela ainda é Manu? maratonista. Que horário você consegue? Me Ô, passa Manu, esse schedule. e para conseguir definir a essência de uma marca, o propósito de uma marca, que eu acredito que diga muito sobre posicionamento, como é que a gente faz isso? O que a gente tem que focar? Bom, tem várias formas, né? Assim, tem várias maneiras, metodologias. Inclusive, existem culturas, empresas de consultoria de cultura, grandes empresas, né? As agências de branding fazem muito, também trabalham muito através de workshops. Mas realmente parar. Eu acredito muito nesse trabalho de uma forma coletiva, isso, né? E achar o que você quer realmente, aquela pergunta do why do Simon Sinek, né? Por quê? De verdade. Aquele assim, por que você virou empresário? Porque você criou uma agência. Né? Eu estou falando aqui, de novo, sempre voltado para os associados, né? Até por que você está trabalhando nesse lugar, né? Pensando assim, o Vini é muito legal ver você falando no início. Você veste a camisa, eu vejo você feliz, eu acompanho as postagens no LinkedIn do Vini, assim, realmente assim, independente de onde você está, você comprar o propósito no sentido de comprar porque é bacana. Então, quanto melhor definido esse propósito, mais as pessoas que vão estar trabalhando lá, os sócios e você mesmo, é uma energia que você traz para a sua vida, que aquilo faz sentido para você. Se aquilo não faz sentido para você, por que você acorda todo dia, né? Então, realmente eu brinco assim, é um statement, é uma frase que não é uma frase qualquer. É uma frase... Eu fiz coaching há pouco tempo e eu cheguei nos meus valores pessoais. Foi um exercício muito legal. Que são diferentes da agência. São completamente diferentes da agência. E eu coloquei na minha parede, que eu trabalho no meu home office, meus valores e os valores da minha agência. É impressionante que isso, para mim, é importante. Eu entender até essa diferença, né? E falando como dona de agência, né? Que é diferente. E até para poder passar para a equipe, né? E entender que, meninas, está tudo bem vocês terem valores diferentes da agência, lógico. Porque todo mundo tem, né? Sim. O seu jeito, a sua personalidade, e entender isso leva à diversidade, e aí você vai construindo, você percebe que enfim, é um caminho sem volta, e você se preocupar isso no dia a dia. Quando você para pensar, tem a questão do autoconhecimento da psicologia, tudo está integrado, né, gente? Sim, total. Tudo está integrado, porque quando você fala de valores da empresa que trabalha, de você mesmo, é autoconhecimento, Total. é terapêutico, é processo analítico. E aí tem tudo a ver com o que o Vini está fazendo, né, Vini? Faz parte do negócio, Muito bom.
E quando a gente fala sobre estratégias de posicionamento de marca, estratégias eficazes, né? O que que a gente pode pensar? E eu acredito que aí a gente fala também de público interno, né? Que é o primeiro público que precisa comprar esse posicionamento para a gente conseguir ter essa comunicação de dentro para fora, né? Então, vamos imaginar uma construção de uma marca onde a gente entendeu o propósito, definiu ali qual é a essência dessa marca e, a partir disso, quais são as estratégias para a gente comunicar isso, tanto internamente quanto para o público externo. Bom, eu vou falar um pouquinho assim, cultura, para mim não existe trabalhar marketing e endomarketing, para mim é sempre branding de dentro para fora, de fora para dentro, né, e trabalhar cultura definitivamente no dia a dia. Existem várias estratégias e hoje em dia a gente, vou de novo falar do nosso mercado, né, a gente sabe que trabalha muito home office, então é a confiança que você deposita nas pessoas, é aquele momento. Eu brinco assim, como você faz o cafezinho de forma home office, né? Então, assim, você realmente colocar em pauta os processos de aprendizagem para a equipe, né? Assim, o que você está fazendo, não para você ganhar dinheiro ou conquistar o cliente, mas para a equipe crescer, né? Então, assim, é realmente trazer para o seu RH. Por exemplo, eu me considero uma agência boutique, né? Eu tenho giro em torno de 8 a 10 pessoas, mas assim, desde a agência pequena até uma agência grande, ela colocar em pauta o RH e entender que aqueles momentos de interação, do cafezinho online, da conversa, aquela conversa gostosa que a gente tem, né? E não só o brainstorming, né? A acessibilidade às pessoas em relação aos VPs de criação, enfim, até o próprio CEO da empresa. Essa troca, hoje em dia, as pessoas valorizam muito, né? E esse dia a dia, você constrói a cultura aí. Se você não colocar isso em pauta de uma forma organizada, o que eu falo muito é o seguinte, quando eu trabalho em endomarketing com as minhas empresas. Mas o RH está fazendo, mas você não está contando. Porque assim, não adianta assim, eu vou fazer Jim Pass, mas ninguém usa Jim Pass. Então não é benefício para as pessoas. Sim. O que é benefício para as pessoas? Eu vou falar uma coisa boba, ter o aniversário off no dia do aniversário. Você, por exemplo, levar toda a equipe para um treinamento, a gente está falando dos eventos, né? Dos eventos de inovação e tecnologia. Isso agrega valor? Nossa, o que agrega valor? Faz pergunta, enquete, pesquisa. Perfeito. Então, assim, realmente assim, existem milhares de how-tos, né, na internet, mas e aí, assim, lá na minha empresa eu tenho muito bem, e eu converso muito com as grandes marcas, né? A gente atende grandes marcas no sentido assim, mas vocês estão comunicando, vocês estão de acordo com o que vocês fazem para essa geração, né? Agora tem geração, gente, assim, para a geração que tem filho, que quer chegar cedo em casa, precisa pegar o filho na escola, é importante para ele ter aquele momento de almoço estendido e tá tudo bem. Para outra pessoa ela acabar mais cedo. E aí como você gerencia isso, respeita isso? É muito complexo hoje em dia. A gestão de pessoas sempre foi mais difícil, né? Mas aí o Vini pode dar uma experiência dele que é enorme na Espaço Laser, né? Cara, gente, eu comecei essa caminhada de gestão em 2021. Então, para mim tem sido um aprendizado muito grande, principalmente porque eu entrei como gestor no meio da pandemia, então eu não tive contato com o meu time por um tempo, né? Então toda a gestão foi feita de maneira digital. Mas o que eu fiz para começar a fazer isso e até entender como que seria o processo de desenvolvimento de time, etc., foi buscar daquilo que eu gostava quando eu era um liderado de alguém, né? Não que eu não deixe de ser ainda, mas quando eu passo a gerir as pessoas, eu falei, e o que eu gostava? Então, visualizando na minha cabeça, nas palavras afeto e verdade. Eu preciso ter um afeto individual, porque a gente está lidando com uma geração, e não só a geração atual, como todo mundo. A gente passa a ser uma pessoa mais individualista com o passar dos anos. A gente tem as redes sociais aí, que fazem a gente entrar na própria bolha, e a gente só quer aquilo que a gente quer e como a gente quer. Ou seja, todos os colaboradores ali, eles estão unidos num propósito, ok, mas cada um ali é um ser individual. Então, como a Manu citou, um quer ter 30 minutos a mais de almoço para estar com a família, o outro quer o day off no dia do aniversário. Cada um tem um sentimento diferente que vai trazer a gente chama lá na Espaço Laser de coração azul, que é o que une a cultura da empresa, porque o logo ele tem ali um símbolozinho azul, então a gente
desenhou um coraçãozinho e ele forma o que a gente chama de propósito corporativo, né? O que a gente tenta trabalhar ali. Então, para mim, é isso. Se você trabalha com a verdade, principalmente, que é, primeiro, sempre entregar o norte certo para o seu time, que é o mesmo norte que vai descendo lá do CEO até a última pessoa que vai fazer na operação a empresa de fato rodar, e fazer isso da maneira correta, porque a informação que chega lá em cima, ela chega diferente. Ela precisa descer da maneira correta, porque qualquer bomba para frente, bomba para trás ou bomba para o lado, você só desmotiva seu time e você vai perdendo. Lá no caso, você vai, né, enxugando o coração, mas em outras empresas tem um outro nome, que vocês podem chamar como quiser. Eu vou falar aqui do meu jeitinho. Então, eu acredito muito. O afeto ele é necessário, porque não dá para você dizer que você vai trabalhar de segunda a sexta, por todas as horas que forem necessárias, para fazer isso acontecer. A gente vai entrar na Black Friday. Então, a gente está falando aí que vai começar uma zona de promoções loucas aí até o final da semana. Então, todo mundo que trabalha em campo, na operação, vai trabalhar o dobro. As pessoas que estão vendendo também vão trabalhar o triplo. Então, se você não tem esse afeto, e é um afeto real, gente, não é aquele afeto só de oi, parabéns, oi, legalzinho, sabe? Só aquela reuniãozinha diária. É afeto mesmo, é tentar criar os laços com o seu colaborador, e se a gente jogar para o público externo, é a verdade também para uma comunicação efetiva. Uma comunicação sem afeto, uma comunicação que você não coloca para o público, que ele se identifique e que principalmente não tenha uma atração positiva ali de, eu me identifico, eu gosto, você perdeu o público, você perdeu uma chance de vender, entendeu? E é impressionante como eu acho que isso é muito quando você faz de verdade, né? Porque é muito percebido pelo cliente isso. Quando você tem essa, né, o jeito de ser de verdade, quando você realmente trabalha, né? Essa unicidade. E não é, eu brinco assim, né? A gente é motivado, tem a psicologia positiva, voltando de falar de psicologia, é muito morde a sopra, né? A gente sabe que vai ter um momento difícil, a gente sabe que vai ter a pressão da entrega, a gente sabe que vai ter a correção, a gente sabe que vai ter o ajuste, a gente sabe que a cobrança de resultado. E está tudo bem, porque o mundo é assim, mas não pode ser só isso. Porque se você lida só com isso, é aquela questão de burnout e a não construção de uma cultura. E o cliente, eu acho que existe uma questão também de entender até o limite que você vai em termos da sua empresa, né? Se não faz, tem uma ética, tem um momento que você diz não. Peraí, não. Assim, né? Cada um escolhe o seu momento, cada um diz não aonde quer, mas um limite de respeito, né? Com os seus funcionários, com os seus... eu estava até, esse final de semana, assistindo Downton Abbey, no filme número 2. E aí mostrando a evolução, né? Que eles foram, enfim, né? Essa questão de como tratavam os empregados, né? Que ninguém chegava na cozinha. E esse último filme, que é Novo Momento, esqueci o título, mas que as crianças já correm, eles defendem os empregados que são maltratados, porque é isso, assim. E aí pensa passando da família para uma empresa, né? Que não deixa de ser uma empresa, eles, é a mudança dos tempos. Então, assim, a gente se posiciona em defender os nossos colaboradores quando o cliente, de repente, não é tão bacana na hora de se colocar, ou que está com o relacionamento abusivo, não pode ser nem da nossa parte como gestor, nem do colaborador para a gente, nem do cliente com as nossas equipes, né? Então, que acontece? E aí, qual é o nosso papel, né? Entender isso, assim, a gente tem um papel aqui. De estabelecer limites, de entender... E as pessoas sabem, né? Qual é a sua cultura. Por isso que né? Quais são os seus valores, qual é o seu propósito. E quando você coloca isso para todo mundo de uma forma muito clara, as pessoas passam a respeitar mais você, porque você mostra essa autenticidade, né? Essa personalidade que está extravasando não só para dentro, mas para fora também. E tá tudo. E eu brinco assim, não dá para ser tudo, gente. Você tem que escolher, porque também você querer ser cada hora uma coisa para um cliente, você vai justamente o que você perde nas marcas, né? Quando você escolhe uma marca, você está escolhendo aquela porque se ela quiser ser tudo, você não vai escolher aquela marca. Então isso e acho que esse recado aí no sentido de limite, de você entender o respeito. É isso, Black Friday, vamos correr, mas depois, cara, como que a gente faz o morde-a-sopra no dia a dia? Porque se você ficar só no morde, gente, se você só bater o tempo todo, vai dar ruim. Porque a vida não é isso, né? Assim.
E aí você levantou um ponto que eu acho que até tem muito da resposta que eu procuro, mas quando a gente tem uma situação de uma marca onde a gente tem um problema de imagem projetada e imagem percebida e uma diferença, e aí como que você arruma a casa quando aquilo que foi pensado pela diretoria, por quem formou aquela empresa, não é o que o cliente entende? Eu adoro fazer uma pesquisa, né? Assim, e é muito legal as quantes, os NPS, mas eu acho que nada como uma exploratória, uma em profundidade. Eu acho que quando você mergulha, e aí eu falo tanto para cliente quanto para colaborador stakeholder, tá? Assim, eu acho que as duas formas. Quando você faz uma pesquisa exploratória, você realmente para conversar. E aí eu brinco assim, dá para fazer com uma pessoa de dentro de casa, com um time, pessoa de, né, que a gente tem em house, dá para fazer com consultoria, mas você fazer as perguntas, um bom roteiro, sem viés, obviamente, e fazer uma análise de verdade e usar essa pesquisa, porque o resultado é claro. Mesmo quando a gente, vou dar um exemplo, né, de uma empresa que já foi comprada, então não tem problema, a gente é amigo da ex-dona. A GCC, a gente fez o rebranding, eu e o Vinícius, a gente se conheceu lá, o Vini, e a gente fez uma pergunta que era muito engraçada, né? Assim, a GCC trabalhava com tecnologia e inovação na área de coordenação de cuidado, tinha uma plataforma tecnológica de integração de saúde. Ela foi pioneira nisso. Isso antes de todos os planos de saúde fazerem isso, enfim, antes de pandemia, 15, 20 anos atrás. Só que ela se chamava Grupo Santa Celina. E ela, porque ela começou a trabalhar como home office, com home care, ela começou o trabalho cuidando de idosos. A imagem percebida pelos clientes e pelas pessoas internas era uma Madre Teresa de Calcutá. Exatamente, a Santa Celina. Era Santa Celina. E eles tinham uma super tecnologia, eles faziam um produto muito inovador, que foi comprada por uma grande empresa, de tão inovador que era. É um produto que, hoje em dia, todos os grandes hospitais, Einsteins e planos de saúde têm essa integração da saúde, né, e não só a forma isolada de se tratar a medicina, como a medicina antigamente era lidada, é a tendência do mundo. E como que, caraca, eles têm um produto, eles têm tecnologia, eles fazem um produto inovador, mas a imagem deles é de uma Madre Teresa de Calcutá. Tem nada de E tecnologia. aí começou pelo nome. Sim. Então, a primeira recomendação, né, era que já se chamava no apelido de ACC, vamos oficializar. Cara, rompe. Ah, mas tem muitos anos de tradição. Tem que ter guts, tem que ter coragem. Ah, é arriscado? Sempre é. Né, assim, mas... E aí a gente mudou para GCC. E, enfim, e não só isso, né? Toda a questão do posicionamento, a maneira de contar a história, o visual, o verbal. Ficou bem bonito, ficou bem bonito. E não é só bonito, mas eu acho que assim, aos poucos foi mudando, né? Assim, não foi, foi uma mudança gradual. Mas essa pesquisa exploratória, eu falo que realmente até assim, quer ver uma coisa que eu acho muito bacana também? Que eu vou puxar a sardinha aqui, que a gente foi elogiada. Eu tenho uma consultora de RH que trabalha em alguns projetos comigo de endomarketing, que ela foi ex-BP da DASA, de grandes empresas farmacêuticas. E eu tenho, né, avaliação 360, avaliação de desempenho. Mas eu fazia da minha forma, assim, né, empresa pequena, eu pesquisava na internet. Aí eu contratei ela para poder olhar minha avaliação, assim, Manu, tá maravilhoso. Tá assim, nossa, muita empresa grande que tem 100, 200, 300 funcionários, não tem o que você tem. E por que para mim é tão importante? Porque eu consigo ter o feedback de verdade da minha equipe. Né? Aquela conversa que assim, me fala de verdade o que vocês acharam, né? Eu tenho essa conversa, eu acabo virando muito amiga dos meus clientes, que a gente é muito relacional. Me conta o que foi bom, o que não foi, de cada projeto. Então, assim, eu tenho essa liberdade, né, que eu vou conquistando de conversar com os clientes. Né? Já fiz isso com o Vini, já fizemos pesquisas dele, falar os prós e contras. Vocês acertaram nisso, mas vocês erraram nisso, quando a gente trabalhava juntos para a DASA. Então, acho que essa preocupação em receber o feedback sem medo de receber a coisa ruim, que você vai receber. Sim. Por exemplo, eu sou criativa, o pessoal fala que eu sou desorganizada. Eu sou mesmo. Apesar de ser uma virginiana, eu sou desorganizada, porque minha cabeça é E aí eu falo, meninas, me ajudem a me organizar nas demandas, a conversar com vocês criativamente, porque e aí elas me ajudam. Elas sabem que, assim, às vezes elas falam, Manu, respira. Aí eu respiro,
Porque é isso, mas e aí vira até motivo de piada os erros, percebe? As avaliações negativas, você vai entendendo esses aspectos negativos da sua forma de gestão, da sua marca, o que está too much, o que está no ponto. Então, gosto muito, trazendo aí, implementar essa avaliação, desempenho, mesmo as pequenas, médias, grandes agências, eu acho que é fácil hoje em dia, informação tem tudo quanto é lugar, né, gente? A gente sempre fala de pesquisa aqui porque é algo, não vou falar que é simples, né? Porque senão vão me bater, mas existe desde sempre e muitas vezes não se faz, né? Sim, e hoje em dia a gente tem, além das pesquisas, a gente tem o real time, né? Mas antes, só voltando no job que a gente fez junto, que eu acho uma sacada muito boa, né? Quando a gente foi criar a GSC, né? E transformar de Grupo Santa Celina para GSC, que no final das contas, até um pouco inconscientemente, as 3 letras que formavam o nome oficial depois da empresa, ela carregava o produto, que era gestão, saúde e cuidado. Então, mesmo a gente transformando o Grupo Santa Celina nessas 3 siglas, ele ainda virou o produto dentro do próprio nome. Significado também. Exato. Nossa, genial. Eu achava atribuiu genial. o significado às letras, né? Que era Santa Celina, era Grupo Santa Celina, Grupo né? Santa Celina. Eu não esqueço. E ainda a gente colocou a tagline, que era integradora de saúde, porque ela justamente integra uma medicina holística, né? Todos os que hoje, quando você vai no médico, ninguém fala com ninguém. Então, ele justamente faz essa rede de médicos e cuidadores, nutricionistas, era um prontuário único, eletrônico, onde todo mundo se organizava, e que, na verdade, é o ideal, né? Do que a gente ficar passando as informações. Então, era isso, você realmente pensar com cuidado, de verdade, entendendo o negócio, entendendo a diferencial. Né, esse pro job foi muito feliz. A gente, muito. Um dos jobs que eu mais me orgulho de ter produzido foi o rebranding do Grupo Santa Celina e ter construído os programas de saúde ali dentro, porque ela entrava como uma marca, mas ela era sempre aderente a uma criação de uma outra submarca, que era sempre a nossa maiores discussões dentro do trabalho, que era como que a gente mostra para a pessoa que está aderindo ao produto do Grupo Santa Celina, da GSC na época, mas sem entender que era o Grupo White Santa label, Celina. né? Porque às vezes era uma Sul-América, então era um programa de cuidado que entrava dentro do plano de saúde da Sul-América. Então a pessoa tinha um outro programa. Então, Saúde e Bem-Estar, Saúde 360, que foi, eu acho que um dos nossos últimos que nós fizemos. Então, era sempre uma dualidade, quanto de coro, quanto de referência, quanto de texto, para quem eu estou falando, porque uma época era só crônicos idosos, aí depois passou, vamos para o corporativo. Eu acho que é legal que a gente está falando com carinho desse job, né? É quando você, na sua vida, né, para sua vida, você ter é muito bacana esses jobs, né? E uma coisa que também que eu faço muito com a equipe, até para trazer essa questão de cultura. A gente para uma vez por ano para falar dos jobs, o que mais te marcou positivamente e o que mais te marcou negativamente. E o que a gente chega à conclusão é que o que mais marcou negativamente, que foi difícil, que o cliente foi aquela que você muda de vomitar, que ele provou tudo errado. Gente, todo mundo tem 400 refações por semana. Mesmo esse, é muito legal que a gente para entender que a gente aprendeu pra caramba com esse cliente. É impressionante. E aí é uma reflexão. Quando a gente coloca essa reflexão para o jogo, é quase um processo terapêutico, de novo, mas que a gente para analisar. E é legal assim, porque o job de uma que marcou para um não é para outra, até porque os jobs são diferentes, só que todo mundo aprende com assim, nossa, que legal, porque você gostou, sabe? E a gente vai entendendo e amadurece como profissional, amadurece como pessoa. Então, eu brinco assim, trazer um pouco de análise e terapia para as nossas empresas, nesse sentido de a pesquisa funciona para isso, né? Esse feedback é isso, né, gente? Assim, vamos combinar. Então, é engraçado que a gente veio, né? Mas é que isso vai construindo esse posicionamento. Quando você tem certeza do que você é hoje, e que você sabe que você vai mudar no futuro, porque ninguém vai ficar igual. Uma marca é a mesma coisa, mas você consegue planejar. A gente não planeja marketing digital? Exato. A gente fala, né? É lindo quando a gente fecha todos os podcasts do ano, a gente está fechando todos os podcasts da Brad, no mês de novembro. Ninguém vai ser gravado em dezembro, porque a gente planejou com a Isso Érica. é planejamento. Isso é planejamento. Então, assim,
Você planejar também esse seu posicionamento. Porque, ó, hoje eu sou conhecido como uma empresa meio lenta. O que eu posso fazer para mudar para ser mais rápida? Como que eu vou conversar? Mas isso está... não realmente ser walk the talk, né? O que você está fazendo para isso? Porque assim, eu quero mudar e ponto final, estou sentado e cruzo o braço, não adianta nada. Sim. Então, assim, e uma outra coisa também, a própria pessoa que é o gestor, que é o diretor, que é o líder, se ele não executar dessa forma, ninguém vai fazer. Não tem jeito. Se você não for... eu quero que seja... Essa liderança que inspiradora. Eu quero, por exemplo, que minha empresa seja mais ágil, sei lá, mais percebida com mais criativa. A gente não é mais meio pasteurizada. Eu quero que ela veja como o que você está fazendo para os seus criativos, para os seus equipes. Como liderança. Agora, não, seja criativo, seja mais ágil. Ninguém vai ser. Funcionar. Não vai funcionar. Então, o que você... Aí você vai buscar processo de coaching, você vai fazer cursos, você vai fazer assim, você vai trazer a gente... É uma coisa muito legal também que eu faço lá na agência, que eu vejo em todas as empresas, que é a universidade corporativa, a gente assiste coisas juntos e depois a gente debate. Ou então a gente dá o dever de casa para assistir e depois a gente conversa sobre... Que a conversa sobre o TED, o podcast, o filme, ela traz muito mais conhecimento para a gente do que escutar simplesmente. Sim. Para a gente hoje, como empresa, estava falando de pesquisa, de análise um pouco, e puxando ali para as redes sociais, que é meu filho, né? São meus filhos em todas as empresas que eu passei, acho que provavelmente vai ficar na minha carreira até o final. São os comentários. Então, a gente tem ali hoje, né, na GFC, não, desculpa, a gente não é Espaço Livre. A gente tem um grupo de 100 pessoas de relacionamento que estão ali... Só fazendo community? Todo dia para cuidar do saque, para cuidar das respostas das redes sociais. E aquilo ali é um centro de análise. Você pega aqueles inputs e joga na jornada do cliente, você consegue ir resolvendo aí nas famosas células ágeis, no famoso tempinho curto, que é sempre bem curto na vida, você vai conseguindo entender como que o cliente está se sentindo com a promoção que você está fazendo, com a identidade visual que você está colocando da campanha do mês, como ele está interagindo com o produto, a eficácia dele, as reclamações. Você tem um universo ali nas redes sociais. É só as marcas e as agências conseguirem trazer isso como input, porque eu falo, cara, a rede social é uma torre de Babel. Você joga lá a sua marca ali dentro e você vai ouvir tudo que você vai ouvir. Você vai ouvir gente que nem usou o seu produto e vai falar mal do seu produto, como você vai ouvir gente falando muito bem. O seu melhor cliente pode virar o seu pior hater nas redes sociais, dependendo de uma agulha que caiu diferente do palheiro ali no meio do dia. Então é saber filtrar, é saber entender. E haters gonna hate, né? E haters gonna hate. E aí volta para aquela questão do pilar. Se o seu pilar é forte, se a sua estrutura ali do que você se posicionou como produto é forte, o vendaval que acontece ali nas redes sociais é base de pesquisa. É base de pesquisa e criação de comunidade. Então, para mim, hoje, o meu maior recurso de informação para até criar as campanhas seguidas são comentários. Legal, eles são válidos, eles são importantes. Mas alguém quer falar, então você tem que escutar. Não tem jeito. Dê ouvidos. Ô Vini, e um bom ponto que você entrou, e aí eu queria entender um pouco mais, como trabalhar posicionamento como uma ferramenta de diferenciação. A gente tem, e aí falando vocês têm um caso de sucesso muito forte, falando de casos de insucesso de posicionamento, por exemplo, aquele sorvete, né, tinha um storytelling que era falso, dileto, era isso? E outros que a gente vê de tempos em tempos, né? Então, como é que a gente pode trabalhar posicionamento como uma ferramenta de diferenciação e que realmente funcione, né? Como é que vocês fazem isso hoje, sendo líder de mercado, espaço laser e tudo mais? A gente sempre se respalda no produto, tá? O produto ele é o carro-chefe para criar qualquer coisa e para que a gente não tenha um desvio. Não existe erro quando você está falando a verdade do seu produto. Então, perfeito. A verdade do meu produto, qual que é o resultado que ele traz? Ele traz liberdade, né? Ele é um produto que dá liberdade para as pessoas que querem ficar sem pelos. Então, quem quer ter pelos, ou quem quer ter pelos em alguma parte ou não tem uma parte, talvez meu produto não seja 100%
o que ele precisa. Mas quem quer ficar sem pelo em alguma região ou no corpo inteiro, até na careca, viu? Dá para tirar o cabelo até da cabeça. Você tem ali uma verdade. E a nossa é a liberdade. É a liberdade para você conseguir usar a roupa que você quer, na hora que você quer, você economiza tempo, não ter que planejar o seu schedule de depilação. Então, a nossa verdade é pautada nisso e a gente cria as campanhas em cima disso. Então, lá na Espaço Laser hoje, a gente tem uma campanha macro. Essa campanha ela roda o ano inteiro para falar dos nossos diferenciais e potenciais de vendas. Então, a gente está falando do nosso tipo de laser, da nossa quantidade de eficácia em relação às outras depilações, tudo isso testado, tudo isso verídico, tudo isso colocado em prática, estudado pela universidade. E a gente tem as campanhas sazonais, que são as campanhas guarda-chuvas. Ali embaixo é o que a gente vai falar de promocional. Então, quando a gente tem ali a campanha grande, que é pautada não só nas nossas nos talentos, vamos chamar assim, da empresa, e a gente também nos respalda com um pouquinho de influência, colocando grandes nomes para conseguir abrir público. Então, hoje a gente tem a Juliana Paz, a gente tem a Jade Picon e o Gabriel Medina. A gente tem a Juliana porque a gente está na televisão, a gente tem a Jade porque a gente está na internet, e a gente tem o Medina porque a gente tem um espaço de atletas na Espaço Laser, que a gente tem ali também uma gama de pessoas que, né, para performance de esporte, para uma vida fitness saudável, a gente tem um miolo ali de comunicação muito importante. Então, eles que são os carros-chefes da nossa comunicação macro, para ir batendo nas pessoas e reforçando sinônimo de categoria, colocando as pessoas para dentro do nosso funil, vamos dizer assim. E as campanhas que a gente vai vender. Então, as campanhas que a gente vai vender, a gente tem uma liberdade criativa para explorar outros universos. Essas daí a gente fala que não tem erro, não tem acerto. Elas têm uma boa comunicação. A gente fez agora no Halloween uma brincadeira com o filme Psicose. Então, a personagem lá, ela se chama Lisa, né? Então, a Lisa teve um pesadelo, e aí quando ela começa o pesadelo, aí vem aquela ceninha do Psicose, aquela tensão, só que aí a hora que a cortina abre, é uma lâmina. E ela começa a gritar, desesperada, porque, meu Deus, ela não quer voltar a usar a lâmina. Aí ela acorda do susto, ela lembra que ela tá lá com a sessãozinha dela agendada, e que ela vai continuar a depilação dela, entendeu? Então, hoje em dia, nas redes sociais, a gente brincar com um pouquinho ali de humor, ele sempre ajuda a gente a trazer o apelo positivo. É legal o que você está falando, assim, que eu acho que eu sempre falo com alguns meus clientes também, é o produto e serviço, né? Que, na verdade, todo o posicionamento, o propósito, a sua marca, como você vai bolar uma campanha, tudo gira em torno do que você faz. Exato. E o que você faz não é o que você sente, é o que você faz. As pessoas querem, você está vendendo um produto ou serviço. Então, assim, e às vezes as pessoas esquecem que eu falo, fazer bem feito. Ou então, simplesmente, que parece até redundante, né? Mas assim, ou então, cara, eu sei que eu faço mais ou menos, mas o que eu estou fazendo para fazer melhor, né? E talvez eu não consiga fazer, tenho 10 itens, né? O meu carro-chefe são 3, 4, os outros são acessórios, mas eu estou melhorando, e assim, mas eu colocar isso, o produto ele está tão importante quanto o marketing. Porque se o que eu faço ou o que eu vendo não está muito consolidado, como, né, assim, que às vezes é isso, né? Todo mundo já passou também por vender uma coisa que você às vezes não acredita. Assim, mas não tem produto. Quantas vezes a gente não passou por isso, né? A agência que tem que criar uma campanha, criar uma marca para uma coisa que a gente sabe que, putz, mas eu não estou nem conseguindo entender o que você faz. É complicado isso. Então, qual que é o benefício final, né, do seu produto para as pessoas? E da mesma forma que você não consegue, sente essa dor pelo cliente, quando o cliente vem com alguma coisa, demanda dessa, que você sente que não está estruturado, né? Você sente quantas, né? Às vezes a empresa não está estruturada, é só uma ideia, assim, legal, mas você quer vender uma ideia. Exato, vamos fazer um MVP, vende primeiro uma coisa, em vez de vender 50 coisas, porque você não tem nem 50 coisas, não tem nenhuma coisa. MVP do MVP. E a mesma coisa também funciona para você como agência, né? Porque assim, como você está estruturado? O que você está vendendo bem? Como é que você está priorizando essa venda? Eu acho que, às vezes, por causa do ritmo, eu sei que é um ritmo alucinado para todo mundo, mas se tratar como cliente, e aí eu coloco no meu pipeline lá, do meu Asana, do meu Slack, a hora, cada projeto da hora, em relação à minha agência, né?
O que você está colocando, como você está priorizando? Porque, e aí assim, mas não tem tempo. Ninguém tem tempo. O dia é 24 horas para todo mundo. E se você não prioriza a sua marca, quem vai priorizar? Né? Então, assim, cara, você tem que tratar você como pensando, da mesma forma que você questiona um cliente que, poxa, esse produto não está estruturado, está estranho, vamos reestruturar. Será que os outros estão entendendo? Faça uma pesquisa, olhe os comentários nas redes, você fez uma campanha, você está analisando de fato, ou você está jogando dinheiro no Google Ads e na rede social? Como é que está isso? Assim? Porque, às vezes, é isso. Assim, eu sinto essa importância, seja qual for que você dá, né? Em relação com a sua estratégia de como você se posicionar, mas essa análise, né, dos comentários e eu acho que essa coisa de você focar no seu produto, quem você é, você começou uma empresa fazendo alguma coisa, o que é essa coisa, assim, e como você está fazendo essa coisa. Então, quando você falou da Gillette lá, da campanha do Halloween. Lâmina, desculpa, lâmina. Não pode falar isso. Mas é que nem você, depilação é laser, espaço laser, é a mesma coisa. Exato. Mas, Manu, agora me inspirando um pouco em Antônio Abujanra, vou trazer provocações. O Igor Roque, nosso querido presida, esteve aqui com a gente e aí falou muito sobre assim, olha, para as agências, o posicionamento não pode estar pautado no serviço e na entrega, porque senão fica raso e diferenciar passa a ser um desafio que você vai ter que trabalhar melhor, né? Eu acredito que espaço laser a gente tem uma realidade aí também de desmistificar muita coisa, né? Principalmente no mercado masculino, depilação e tudo mais. Então, eu acho que você tem muito pano para manga em relação ao serviço. E mulher, você está facilitando a vida dela, algo que ela tem que fazer para aquelas que assim fazem de maneira recorrente essa depilação. Você facilita a vida dela, né? Agora, e para a agência? Como é que a gente pode falar de posicionamento e diferenciação sem pensar na prestação de serviço para trazer alguma coisa que realmente seja um pouco... Como foco, que você diz? Quando eu falo de você... Não é que você vá... o seu posicionamento seja através dos produtos e serviços, mas você não pode se esquecer... estruturar isso de uma forma organizada e saber o que você entrega, sabe? Assim, essa é a minha questão. Mas eu vejo o seguinte... você super... meu core business tem que ser, assim... Eu sinto, às vezes, que a rede social é ótima, mas ela acaba sendo muito efêmera, né? Então, um post, uma campanha, um dark post, assim, não passa o todo, né? E eu vejo muitos sites, por exemplo, que eu vou lá, vou olhar, sei lá, vou contratar, às vezes eu freelo sites com agências digitais que fazem... Se eu tapasse a marca, podia ser qualquer agência ali. Né? E aí eu falo o seguinte, eu tenho uma dificuldade até de entender quem somos. O descritivo da agência de uma forma assim, cara, qual é o histórico dela? De onde que ela nasceu? Quem faz? Cadê a cara das pessoas? É quase uma... Sabe aquele pão que você compra com um saco sem nada e que aquele pão que você... E aí não precisa ter, não é que tem que ter uma marca bonita, mas eu acho que é o todo, sabe? Assim, é o café que você toma de qualquer jeito, que mesmo café simples, né? Você pode ir no boteco, mas é o boteco que tem carinha de boteco, que daí tá todo, né? Assim, não é que todo mundo tem que ser premium, tem que ter assim, mas você tem que contar uma história por detrás lá. E eu sinto que às vezes, eu brinco assim, ou as pessoas falam demais, eu falo assim, isso é uma... Ou algumas, e as marcas, né? Falam demais de si ou falam muito pouco. É difícil achar esse meio termo. Então, ou você tem aquele descritivo enorme de produtos e serviços, de quem somos, aquela coisa, ou aqueles sites gigantes, aquelas apresentações gigantes, aquelas redes sociais exaustivas com milhões de posts, que é tudo igual. Ou é aquela coisa que não é nada. Que é aquele meia dúzia de bullets, eu faço. Isso. Assim, você faz tudo, mas não tem nenhum descritivo de como você faz de verdade,
né? Que assim, cara, qual é o seu jeito de ser em relação àquilo? Qual é a sua metodologia? Como você trabalha? Metodologia. As pessoas não falam, não colocam. Fala assim, eu vou chegar, eu vou alcançar a sua marca. Né? Então, assim, cadê seus cases? Cadê os seus números? Assim, eu não posso divulgar. Cara, não pode divulgar nenhum. Você tem quantos anos? Três. Pega 3. 3 a 5 tá ótimo. 1 é pouco, 2, 3 a 5 cases. Coloca lá. Eu acho que essa trazer isso assim, realmente é a sensação que eu tenho isso. Ou falo demais ou falo de menos, né? E é um tempo, é uma sensação que eu vejo assim, entender que o branding para a própria empresa é importante. Eu vejo, né? Assim, a gente, né? Porque eu sou tecnologia. Não, mas olha as grandes empresas de tecnologia, tem um super branding por detrás, tem super identidade visual e verbal, tem um posicionamento muito claro em termos de como você faz. Que eu falo, é o cuidado. Sabe o que eu faço muito com a minha equipe? Assim, por que você escolheu essa palavra? Eu adoro ir no sinônimo. Porque quando você busca o significado de uma palavra, você vai ver assim, mas essa é a palavra, melhor palavra? Será que não é essa outra? Vamos lá no sinônimo. Ela assim, quando a gente está criando, a gente faz muito reescrita de valores e propósitos, e fazemos também propósito e valores junto com os nossos clientes. Não é na primeira que você vai acertar. Você vai ter que, eu falo com a minha equipe de redação, você vai escrever, você vai duplicar, vai escrever 2, 3, 4, para apresentar para o cliente vai mexer, vai comandar. É uma receita que você vai aprimorando, você não vai acertar de primeira. Escrever é o dom de cortar palavras. É isso. Você vai pegar o que está menos errado, daquele show de erros, você vai pegar o que está menos errado ali. E é um processo. Dificilmente sai, até pode sair, mas até para você ter certeza que é a primeira opção, que é a melhor, a mais ficou perfeita, tanto visual quanto verbal, você tem que chegar ali para você assim. Isso aqui não, isso aqui não. Por isso que o primeiro era o melhor. Mas para você ter certeza que era o primeiro, por quê? Principalmente para esses momentos, para esses fundamentos. Porque são fundamentos, são os pilares da casa que o Vini falou. Né? E aí para tudo, para o propósito, para os valores, para a arquitetura de produtos e serviços, para explicar o processo, como a metodologia. É aquele PowerPoint que você não... é um blá, 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 mas é um blá, blá, blá tão importante. Sempre importante. É tão importante esse blá, 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 que aí no final vem aquela imagem, né? Aquela perfeita da campanha. Caraca, para a gente chegar nisso, a gente teve que rodar toda a estrutura por detrás. Cimento, né? Tijolo, para chegar naquela foto maravilhosa, assim. E dá trabalho. Dá trabalho e ir a fundo. Eu acho que eu brinco que uma coisa que me trouxe da medicina, que eu falo, é ir a fundo. Eu gosto muito de ir a fundo, né? Sei que o mundo é ágil, sei que as redes sociais são ágeis, mas em alguns momentos a gente tem que parar e ir a fundo. Né? Sim, sem dúvida. Escutando a Manu falar, só para concluir aqui, é muito divertido quando alguém tem uma sinergia de cérebro parecida, porque, enfim, talvez porque a gente já tenha trabalhado junto, então, muita coisa do que você fala entra no meu cérebro do tipo, sim, eu concordo muito bem com isso. Eu acho que isso é muito importante quando você escolher uma agência para trabalhar. Você entender, o parceiro conseguir entender, primeiro, o que a empresa quer passar, o problema que a empresa tem para resolver, porque toda empresa vai ter um problema para resolver, e a agência ela é um agregador disso. Enfim, com a agência eu acho que eu falo mais do que eu falo com os meus pais durante a semana, né? Eu converso com o time da agência todo santo dia. Eles são meus amigos e eles, para mim, quando eu olho para as agências que me atendem, eles são parte da equipe que trabalham na empresa. E eu sinto isso na troca quando a gente teve naquela época que era isso. Eu e a Manu, a gente já trabalhei de final de semana, já era 3 da manhã entregando coisa, porque o prazo era curto, o dia era corrida e a coisa estava fluindo. Então, quando o parceiro da agência ele consegue encaixar com a necessidade que, como corporação, como corporativo eu tenho, aí o match é perfeito. Porque aí você consegue realmente parar para pensar, eu como ali dentro da empresa, no que eu preciso trazer para eles, né? Qual que é a estratégia que eu tenho que desenhar, qual que é a função que está faltando, que a agência está me dando o suporte extra de estar colocando esse restante em prática, de estar trabalhando com o criativo, de estar pensando, de não estar só querendo entregar, tipo, vamos lá, vamos entregar isso daqui porque isso daqui é o que vai terminar o dia. Mas é realmente entregar uma solução que faça a sua empresa, né, a sua marca,
ter uma cara, ter uma verdade, ter uma coesão textual, que estava ali, a gente estava falando disso, que isso é muito importante. Como que eu converso com esse público? Eu não posso conversar com ele de um jeito de manhã e de noite estar falando completamente de outra maneira, de outra forma. Então, quando a agência pega e carrega a empresa ali como um filho, vamos dizer assim, né, do tipo, vamos pegar na sua mão e a gente vai fazer dar certo, cara, aí é 100% de sucesso. Aí a gente tem uma entrega de valor que aí, lembrando da experiência do usuário, porque tudo que a gente vai entregar vai para a experiência do usuário final. Então, quando a gente está pensando em valor lá para a empresa, a gente está pensando exatamente nisso, que é da hora que ele vai fazer a entrada no site para ver o que é isso, e a gente entrega hoje lá que a gente está num produto que é em construção, né? Que é um produto novo no mercado. Tem 20 anos, mas ainda tem muito ainda a se colocar. Então, a gente tem muito conteúdo de informação. É para a galera aprender como funciona e não sei o quê. Então, dali, ele vai para a loja. Na loja, a gente quer um tom de voz, a gente quer uma experiência do qual ele seja bem atendido, que ele entenda o produto, ele vai passar por uma avaliação. Nessa avaliação, talvez ele vai ou não vai conseguir fazer a depilação naquele dia ou depois, porque tem problemas de ácido na pele, pele bronzeada e etc. E tudo isso tem que estar na comunicação, porque senão a pessoa chega ali na ponta, na hora que ele... já deu errado. E aí é muito bacana aqui, assim, eu acho que é por isso que a gente até trouxe o Vini, né, para cá, porque esse posicionamento de marca das agências é essencial até para o processo de escolha das agências, né, pelo cliente. E esse afeto, né, das palavras do Vini, esse afeto é a verdade, que é importante para dentro, né, para formar cultura, é importante quando o cliente também trabalha dessa forma, com que vira uma equipe única, né? Você vira amigo, você vira... Núcleo de comunicação. É um núcleo de comunicação. Mesmo você cria um relacionamento. E é engraçado que você passa a querer bem para marca, empresa, marca, colaboradores. E você passa a seguir aquela pessoa no LinkedIn, fica feliz quando ele vai para um lugar que é legal, ou que ele fez uma conquista. Porque aquilo vira um ciclo, um relacionamento. E eu acho que quando você se importa, o outro percebe. E não se importa só pelo outro, mas pela peça, pelo aquele post, pela aquela, assim... Eu falo muito com a minha equipe, assim, vocês fizeram uma crítica analítica, vocês entenderam? Vocês acham que isso está bom? Mas o cliente pediu assim, mas manda uma segunda opção com o que vocês fariam. Com aquela visão assim, cara, ó, você pediu isso, mas olha, isso aqui é uma outra visão. O não você já tem, mas por quê? Porque é aquela questão de você... que eu brinco o seguinte, hoje, com a inteligência artificial, muito fácil, né? Você joga lá aquele texto posterizado. Né? Aquela imagem, tudo pode ser mais... Quando você coloca afeto, verdade, análise crítica, saber fazer... tem que saber hoje fazer o prompt, a pergunta bem feita. Mas para fazer a pergunta bem feita, você tem que pensar. Se você jogar a primeira pergunta, vai sair o blá, 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 que ninguém compra. Aquela coisa sem diferenciação, sem posicionamento, sem tudo isso que a gente está conversando. Você tem que se esforçar, você tem que ter intenção de buscar essa diferenciação. E está tudo bem usar essas ferramentas de inteligência artificial para ajudar o nosso trabalho. O que não dá é aceitar aquela primeira versão que não é criativa, que não é posicionada, que não é diferenciada, que não está... Você usaria isso? Você colocaria na sua... Pensando na casa, vamos pegar você colocaria na parede da sua casa? Isso? Assim, não, porque... E buscar essa exigência. É uma exigência, é um nível... Porque é isso que vai trazer a diferenciação. Ah, mas não dá para ser exigente em tudo? Não, mas o que você não abre mão? Né? Dessas 50 mil coisas que você tem para fazer, nesses pontos aqui a gente não pode abrir mão. A gente sabe que não dá para ser excelente em tudo. Mas o que nos pontos chaves que a agência, a marca, não abre mão? Porque você vai ter crítica, você vai ter hater, você vai ter ponto negativo, você vai perder cliente, você vai ganhar cliente. Isso faz parte da vida de todo mundo. Teu negócio vai fracassar, vai suceder, isso faz parte. Mas mas você, enquanto você existiu, ou enquanto você cresceu, aquilo era as suas... E você vai vendo, né? Então, realmente, acho que essa decisão da empresa,
É até para ter match, porque, gente, é muito ruim trabalhar com quem você não gosta, né? Nossa, total. Exato. É muito... Das duas partes. Tem que ter um fit. não tem Eu jeito. sempre falo isso para clientes. A gente está há 11 anos no mercado. Então, tem cliente que não é para gente. Que não tem... Eu falo que toda negociação, ela começa com um relacionamento. É a construção de relacionamento. O cara está comprando isso. E aí, a partir do momento que o relacionamento está maduro, ele diz, então vamos fechar, vamos começar esse trabalho. E aí o resto é alinhamento de expectativa. É assim que você vai conseguir entregar mais, né? O que eu prometi? O que ele espera? Então agora eu posso surpreender. E aí vem isso que você falou. Ele pediu isso, mas eu acho que eu posso fazer isso aqui, eu estou entendendo melhor o público aqui, né? Às vezes pode estar tendo uma miopia. Então, putz, eu acho que isso aqui pode ser legal. Isso é muito importante. Lá, eu comecei uma agência nova em janeiro comigo lá. E, cara, é sempre uma construção, porque você pega uma agência, essa agência vai ter que entender o seu produto em 5 dias, né? Você vai passar 3 briefings para ele e falar, isso daqui é a empresa, isso daqui é o produto, isso daqui é o que a gente está fazendo, pega o filho para você e vai fazer. Tem um processo de maturação e que vai durar ali pelo menos os primeiros 6 meses, que ele é muito palpável da pessoa errar e voltar, e errar e voltar, até a agência criar a maturidade para falar da comunicação. Então, o que eu mais gosto também são os relacionamentos longos com a agência, porque chega um momento que a agência consegue não só entender a dor da empresa, como ela consegue pensar lateralmente com você. Então, aí vem o post extra, por exemplo. Eu amo. Porque chega lá, tem vários duvidontes de comunicação que já estão prontos. Então, você vai entregar aqui, tem isso, tem aquilo. A cabeça no dia a dia, com 88 mil jobs para ser entregue, ela está viciada, né? Então, você vai pegar uma peça ali, você vai até olhar para ela e falar, ok, eu acho que vai. Mas aí, de repente, a agência vem e entrega para você um outro conceito lateral e ela fala, será que esse caminho aqui, olhando para tudo que a gente está fazendo, não é o mais interessante? Então, espera só um minutinho. Você pega aquele outro material, corre ali para aprovação e fala, agora sim. Entendeu? Eu acho... Provocações, né? Exato. Eu acho que é muito necessário. Então, e eu acho que isso acontece com parceiros de verdade. Porque senão você entra sempre numa pastelaria, né? Chega um momento do marketing que ou é uma pastelaria que vai sendo entregue o que tiver que ser entregue, ou você tem lealdade ali do dia a dia. Fala, não, eu seguro sua bronca, você segura a minha bronca, a gente está trabalhando junto e eu vou te dar ainda um pouco extra para a gente evoluir junto, que eu acho que isso é uma pegada bem boa. O cliente não pode ter a sensação de que aquilo que está sendo feito ele poderia fazer. Isso. Né? Exato. Se ele tiver ali algum insight que diz, isso aqui eu não tinha pensado. Exato. Pronto, aí você passa a ser essencial como parceiro, né? Ele que é feito uau, né? Que você vai, sei lá, você aluga o Airbnb, aí tem aquela coisa arrumadinha, ou então no restaurante que te dão aquela coisa famigerada, cartinha, mas assim, eu ainda leio, né, aquela coisa assim, é bobeira, mas você acaba lendo, assim, tipo, aquilo te atinge, ou o Uber que coloca uma coisa no carro, né, assim, tipo, e te faz, você se diverte, e aquilo provoca uma relação, né, que é diferente da relação do dia a dia, né, acho que realmente é difícil, mas acho que como os líderes e os donos e os gestores, isso é gestão. Sim. Hoje em dia isso é gestão, é trazer esse... E em que você vai depositar essa energia, né? Qual é o seu diferencial na entrega? Né? É isso que eu falo, é difícil também a gente cobrar... Pô, mas o dia a dia já é difícil, né? A pastelaria já é difícil. O pastel já é difícil, mas assim... Exato. Mas ok, mas qual é o a mais, né? Não precisa entregar toda a refeição, mas, cara, qual é o seu... É uma cana de açúcar maravilhosa para comer com pastel. Um tempero diferente. É um sabor diferente do pastel. Então, o que a gente pode fazer? Porque, às vezes, o que você precisa é a pastelaria. E tá tudo bem. Mas, assim, mesmo na pastelaria, tem a pastelaria. Exato. Né? A pastelaria. Então, bem feito, recheado. A gente falou de cana-de-açúcar, a gente teve aqui o Kelvin Almeida, do Senhores Bacanas, que o case dos avós dele é justamente esse. A cana-de-açúcar, né? Então... Não botou. E, pessoal, quando a gente fala de tendências, né? A gente tem aí ESG agora em alta, mas o que a gente pode, de repente, pensar em tendência de posicionamento? Tem alguma coisa assim? Não tem?
Vocês veem alguma coisa assim para futuro? Cara, o que eu percebo muito, eu não sei, mas eu olho muito ali nas marcas pelas redes sociais, mundo a fundo, acho que eu passo mais tempo ali dando aquela boa filtrada no que está acontecendo com a galera. E o pilar principal para posicionamento hoje em dia é experiência. Qual que é a experiência final que essa marca está entregando? Pode ser alegria, pode ser um bom resultado, mas todas as empresas que eu vejo hoje, elas estão focadas na experiência. Elas estão Perfeito. focadas em trazer a pessoa do digital, porque desde 2020, acho que todas as marcas sofreram o surto da pandemia e migraram para as redes sociais sem nem entender o que estava acontecendo. Então, acho que agora a gente consegue ver as marcas voltando a se reposicionar e aprendendo a fazer um marketing mais assertivo ali dentro das redes sociais, mas tudo que as empresas fazem hoje é para converter a pessoa para ir para a realidade de volta, né? Que é para ir para o campo, que é para ir para uma unidade. Então, a palavra experiência é o que roda, acho que 80% das reuniões que eu apareço na minha vida, é falar da experiência do É. usuário. Eu vi eu tô lendo o livro do Alfredo Soares, Todos Somos Marca, Todos Somos uma Marca, e ele fala muito sobre isso, a era da experiencialização. Não sei nem se isso é um neologismo ou se existe esse termo. Agora existe. Agora existe, né? Se tá na internet, existe, talvez. O Alfredo usou isso e uma convenção de um cliente, o Carlos Ferreirinha, consultor do mercado de luxo, falou isso também. Então concordo demais com você, né? E aí eu vou puxar essa questão da experiência. Você falou da pegada SG, né? Eu particularmente como mãe, eu estou muito preocupada e acho que, enfim, tudo está acontecendo e tento pensar muito no processo como consumidora, né? E como a gente lá mora em casa e tem uma super preocupação com sustentabilidade, questão da reciclagem de lixo. Legal. E do consumo, né? Eu evito comprar, assim, eu realmente paro para pensar no valor que eu acho que, não o quanto mais barato que eu vou pagar, mas o quanto que aquilo vale. Porque a banalização do valor do trabalho das pessoas, né? E aí sei lá, pensando nos trabalhadores de uma maneira geral do mundo todo, é uma coisa que me toca muito, assim, sabe? Assim, essa questão da responsabilidade social. O que você está fazendo como marca e como pessoa, e como principalmente para os líderes e gestores, em relação à sociedade que você vive, em relação ao mundo que você vive, em relação aos processos éticos. Então, eu realmente e aí tem a ver com a experiência. Porque a experiência não é só de ter uma super experiência, é você entender que toda jornada, desde o início, da maneira de que foi fabricada, produzida, ou pensada, ou criada, todos os, né, os pagamentos dos impostos, da maneira como a cultura que você engaja os seus funcionários, o sentimento, né, assim, até aquilo seja realmente isso faz parte da experiência. Eu acho que você ignorar isso, assim, então, por exemplo, projetos sociais lá no meu escritório, a gente tem hoje à noite inclusive vou dar aula de 7 às 9 para 200 líderes da região do Falcões, Legal. sobre apresentação institucional e pitch. E, enfim, estou com um projeto grande de projeto social, até pela diretoria de responsabilidade social da BRAD, São Paulo, que é o Trio do Bem. Mas, assim, é engraçado como eu não consigo mais, né? A gente faz de 6 em 6 meses projetos pro bônus. Mas é isso. Eu penso, o que eu, como empresa, estou fazendo para a minha equipe poder fazer, e é com o trabalho dela. O que eu, como consumidora, escolho consumir, assim, eu acho que a gente está cada vez mais criterioso, né, e assim, e perceber o valor das coisas, porque o fast tudo, né, a banalização da produção, tem alguém lá, né, em algum desses lugares, rincões do mundo,
fazendo aquilo, vivendo. Então, assim, até que ponto que você é responsável, né? E aí é o nosso calor, o que você está fazendo com o seu lixo, como que você está consumindo isso, como você está separando, assim. Então, é a gente tomar consciência como cidadão e a gente entender isso, que a cidadania está dentro da nossa empresa, dentro das nossas agências. Ah, mas eu sou pequeno. Cara, você pode ser uma agência de uma pessoa, você tem responsabilidade. Tem responsabilidade na cadeia. Então, para mim, isso faz parte da experiência. Você tem um trabalho muito legal, até queria ouvir um pouquinho disso com a Hora Design. De tempos em tempos ter alguma coisa pro bono e com comunidades, enfim. A gente, né? Como é que é isso? a gente trabalha de 6 em 6 meses com projetos pro bonos para ONGs. E algumas ONGs continuam perenes. A gente, assim, ela me ajuda nisso, a gente acaba eles. Mas por que foi uma forma de trabalhar com projetos sociais? Isso foi desde o day one da Hora. A Hora existe há 7 anos. E comecei ajudando uma ONG que uma amiga minha apoiava, a Tuca Bazar, que é a Tuca que ajuda crianças oncológicas aqui em São Paulo, no Hospital de Santa Marcelina. E ajudando a corrida do Arrastão, que é uma corrida também do Projeto Arrastão, que é um projeto lindo aqui em São Paulo. E as coisas foram. E aí eu coloquei assim, gente, isso me faz bem. Ajudar uma ONG, ajudar uma comunidade, ajudar essas. Me faz bem. E aí, quando eu comecei a dar aula para Gerando Falcões, para os líderes, pela Falcons University, foi muito emocionante, porque assim, eu dava print antes para me preparar para as aulas, eu dava o print das redes sociais, do loginho, e eu pedia para cada um se apresentar. Era em torno de 30, 50 pessoas, e eu rapidamente pedia para eles se apresentarem, bem rápido, e as pessoas têm trabalho, elas moram numa comunidade, ganham salários mínimos, ganham pouquíssimo, têm famílias, e elas pegam o seu tempo, que eu não sei qual é, e elas desenvolvem projetos sociais dentro de suas comunidades. Elas dão aula de futebol, elas não... É impressionante, assim. Eles criam tempo, assim, gente, que vergonha. A gente que tem... que é privilegiado, que tem um status sociais, que somos das classes A e B, a gente doa pouco nosso tempo. Sim. E não é só passar um cheque. Eu acho que quando você doa a sua expertise, o seu conhecimento e o seu tempo, é um retorno emocional e aquilo eu brinco que é quase um vício, que nem correr, que eu não gosto de correr, eu viciada em correr, é a mesma coisa em relação ao trabalho voluntariado, mas e aí é muito legal porque você consegue unir a sua paixão, né? Eu consegui unir minha paixão pela fazer. Então a gente faz projetos de branding, de site, de gestão de redes sociais, eu faço a proposta. Eu especifico todos os itens, eu faço uma conversa com a ONG, vejo o que ela precisa, o que ela não precisa. A gente faz uma proposta, eu mostro para ela qual seria o valor e a gente faz projeto pro bono de 6 meses e coloca no pipeline de projetos, como qualquer outra entrega. Então, eles estão entendendo o valor daquele trabalho, né? E a nossa equipe, ela entende, e é legal que tenha, brinco que eles são disputados a tapa ali para quem vai fazer, porque aquilo é um reconhecimento tão grande, sabe? Assim, mas a gente entrega da mesma qualidade, porque eu falo, o prazo é tocado que nem com a DASA. Não tem diferença. Está lá no pipeline de projeto, porque tem 6 meses para executar. Não é... E é para atender a necessidade da ONG. Não é para eu ganhar um prêmio, ou para me fazer... Não, é o que a ONG está precisando. É uma apresentação para conquistar o apoio financeiro do supermercado da esquina, lá de Além Paraíba. É isso que a gente vai fazer. Então, realmente, porque às vezes a gente acha que eles querem muito, mas eles precisam, às vezes, de pouco. E o pouco, na verdade, é entender... o lance de mergulhar no cliente, ver o que ele realmente precisa. A mesma coisa com a ONG, a mesma coisa. E o que é bacana é que eles têm... gente, é ONG no mundo inteiro, no Brasil inteiro. No mundo inteiro, mas no Brasil, então, que a gente sabe, né, das nossas questões sociais, é muito lindo ver o trabalho que esses líderes de comunidade fazem em suas ONGs, em diferentes estágios de maturidade, né? Tem ONG que não tem nem CNPJ, tem ONG que já está no estágio inicial, tem ONG que já tem equipe de comunicação. Mas, independente do estágio deles, eles precisam de ajuda. E Sim. Eu acho que isso fez uma mudança, assim, eu não consigo mais atuar de forma diferente e pensar de forma diferente. Por isso que essa questão da experiência é tão importante para a minha equipe, que faz esses projetos, e os clientes que quiserem agregar valor a isso, né? A entenderem esse valor.
Isso também é posicionamento. Se Manu Bertoletti consegue fazer tudo isso, Exato. 3 filhos, quiçá a gente, né? Não Pô, é. temos que conseguir, né não? Tem que passar essa agenda pra gente entender como funciona, que eu quero pegar também. Aumentar o meu leque de atividade. Maravilha. Então, fazendo um retrospecto aqui do que falamos hoje, a perspectiva, né, do cliente, quando a gente fala de um posicionamento de marca, entender quais são os pilares da casa, né, como a gente constrói isso, e a casa como marca, em cima de transparência, autenticidade e consistência, né? Para a definição de propósito, entender um pouco mais o porquê das coisas, as motivações, por aí, né? A pesquisa, a gente sempre fala disso, né? Dar ouvidos, e aí eu acho que é o que você faz muito bem, né? Lá. E aí se construir essa cultura no dia a dia, não tem jeito, né? E com processos de aprendizagem, afeto e verdade, Muito acho que isso importante. foi a grande mensagem, maravilhosa, maravilhosa. Pesquisa exploratória para entender essa questão de percepção projetada e percebida, né? Alinhamento de expectativas, verdade e liberdade quando a gente fala de diferenciação de concorrência, né? E tem tendências aí para posicionamento de marca, a gente falou sobre responsabilidade, ESG, e a era da experiencialização, né? Essa era da experiência. Fantástico, maravilhoso. Gostariam de deixar algumas mensagens, por favor? Primeiro, obrigado por estar aqui. Foi um ótimo convite. Confesso que na hora que a Manu mandou a mensagem, vem aqui participar, eu falei, eu vou falar num podcast. Aí eu sentei uns 5 minutinhos assim, falei, não, acho que eu tenho bagagem já suficiente para deixar uma conversa aí sutil, rápida, e espero que tenha passado uma boa mensagem para quem está vendo aí, porque acho que a parte de marca, ela é muito importante, e eu vou reforçar aqui. Para a gente ter uma boa marca, a gente tem que ter aí pilares bem construídos e os parceiros muito bem definidos, e eles precisam agregar valor todo dia, porque senão a marca não sai do lugar. Ela não movimenta, a casa não reforma, ela não ganha outros espaços. Então é sempre esse braço do lado que vai ajudar uma marca aí a se desenvolver, e, enfim, você vai poder ver ela em outros canais, em muitos lugares aí. Muito obrigado por poder participar. Eu que agradeço. E participe de mais podcasts que você tem uma bagagem maravilhosa. Muito obrigado, pode deixar. Vou voltar aqui semana que vem. Legal. Na verdade, o recado é esse, né? Assim, acho que as agências, a gente fala que a gente tem que colocar máscara, né, no avião, depois de colocar, a gente tem que colocar a máscara do posicionamento, a máscara da comunicação, da marca, de trabalhar. Eu acho que assim, aquela coisa de você entrar como que está o seu ambiente de trabalho, como está a sua comunicação, como está o seu lugar que você senta, está caprichado. Esse cuidado interno, ele reverbera. É uma energia que você coloca para dentro, para você, em termos de ânimo, de espírito, né, de você realmente se empolgar com a sua agência, quanto para a sua equipe, né? E aí eu estou falando com os donos de agências aí, no sentido de não é bobeira, porque eu tenho certeza que na sua casa você não está com essa casa nos anos 80, você não está com essa casa sem, se o tapete está poído, se o sofá está sujo, se o espelho está quebrado, se a coisa não está funcionando, se o forno não está assando direito, você vai trocar. Como que você está cuidando dessa casa, né? Mas do todo mesmo, né? Dessa experiência para a sua equipe, para você mesmo. Porque, na verdade, quando você para posicionar a sua agência, reposicionar a agência ou reforçar o posicionamento que você já tem, é um trabalho consigo mesmo. E isso não é perdido. Isso é um investimento de tempo, dinheiro, né? Assim, e aí busca isso, que isso é maravilhoso, assim. Eu gostei demais dessa analogia, a máscara, né? Porque sempre fala, coloca a máscara primeiro em você, depois você ajuda quem está em volta. E é isso, a agência precisa pelo menos primeiro se posicionar, ter isso muito bem definido. E aí depois, fez bem para si, vai fazer bem para o seu cliente, né? Demais, gente. Muito obrigado. Valeu, Manu. Valeu, Vini. Que delícia, que papo gostoso.
Pessoal, se você gostou, por favor, curta, compartilhe, chame mais pessoas, compartilhe este conteúdo que é muito importante. Faça parte da Brad, tem um QR Code aqui em cima. Esse QR Code vai te levar para ser um associado, fazer parte dessa comunidade, estar aqui nesta mesa, conversando com a gente. E é isso, meus amigos. Acredito que esse é o último, né? Nossa inteligência nada artificial. Esse ano, esse é o último. Agradeço demais a oportunidade, a Brad, show essa ideia. E que continue, né? Que a gente continue compartilhando esses conteúdos. Obrigado, valeu, abraço!